todo mal, porque vossos são o poder, o reino e a glória para todos sempre. E assim, preparados, vamos envolver a nossa amiga e irmã Ana, que fará a leitura do Pão Nosso desta noite. Graças a Deus, e vamos assim, boa noite a todos, que Jesus nos envolva e que nós possamos compreender essa lição de hoje. Do livro Pão Nosso, né, gente, a lição 35, o Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Paulo, Cartas aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e a sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Então, essa lição, como sempre, né, Emmanuel nos trazendo, nos remetendo às reflexões, nós vamos ver que é o próprio título, queridos irmãos, já nos traz assim aquele pensamento de ação. Vejamos bem, o Cristo operante, ou seja, aquele que realiza, aquele que trabalha. E Emmanuel, ele cita 2 exemplos de trabalhadores incansáveis, fiéis a Jesus, Paulo e Pedro. Foram pessoas foram criaturas que todos os momentos que esteve aqui, foi realmente vivenciando o Cristo, que já vivia dentro de si. E nós, muitas vezes, olhamos esses expoentes, né, esses apóstolos, como se eles fossem privilegiados. No entanto, nós vamos, olhando a caminhada dessas criaturas, nós vamos ver o quanto eles sofreram para trazer, para exemplificar, para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, não é que nós cruzarmos os braços, olharmos essas criaturas e acharmos que eles estão sendo privilegiados ou que Jesus esteja apenas com um ou com outro. E aí nós vamos ver que Jesus não estava só com Paulo e nem só com Pedro, ambos com pensamentos diferentes. E isso Emmanuel nos traz mostrando também as diversidades religiosas, né? Então, as várias denominações das religiões, cada um achando que Jesus está ali. Só que Jesus não está nem aqui e nem ali, ele está em todos os lugares.
em todos os lugares onde há o amor, em todos os lugares onde se deseja fazer o bem. Então, ele está com todas as criaturas que praticam a lei do amor e da caridade. Então, Jesus não, ele opera em cada um de nós. Não opera somente nesses grandes exemplos, que já eram os espíritos mais evoluídos, sim. Mas nós podemos sentir e ter Jesus e agasalhar Jesus nos nossos corações. Como que Jesus pode atuar, operar em nós? Né? Como nós vamos demonstrar esse trabalho efetivo pelo Mestre? É na prática do bem, no nosso dia a dia, compreendendo, tolerando as criaturas, no exercício efetivo do amor, da prática do bem, nós vamos sentir Jesus operando em nós. Então, cada um de nós temos esse dever, essa obrigação, nós somos convocados ao trabalho. Não basta conhecer, não basta ser espírita, não basta conhecer a doutrina, não basta sermos isso ou aquilo em determinadas religiões. Nós precisamos provar e ter Jesus, né? Quando Jesus está realmente testificado dentro do nosso coração, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Paulo. Quando eles receberam Jesus, perceberam a necessidade de estar atuando ali na lavoura do bem. É assim que nós, é isso que nós estamos, para isso que nós estamos convocados, né? Nessa vivência diária do perdão, da tolerância, da claridade. E terminando a lição, né, que eles falam, trabalhando, estudando e servindo sempre. É assim que nós vamos sentir Jesus operando em nós. Então, Jesus operante é o trabalho, e nós somos convocados sempre para a prática do amor e do perdão e da caridade em todos os momentos, em todos os lugares onde estejamos situados, dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente religioso. Nós estamos aqui para prestar esse trabalho, esse serviço, né, de verdadeiros cristãos para com o nosso próximo. Então, o amor ao próximo, o exercício desse amor é que vai vai determinar essa diferença de que Jesus está realmente dentro do nosso coração. Será que nós podemos dizer, como Paulo, o que operou em Pedro opera em nós? Será que nós temos essa capacidade de abrir nosso coração para que Jesus adentre nosso coração e nós comecemos a trabalhar efetivamente como seus seguidores, como seus apóstolos, como seus discípulos? Então, que nós pensemos que fica essa lição, né, essa convocação para o nosso trabalho efetivo no bem, hoje e sempre. Né? Nós não podemos olhar e achar que é o outro que vai fazer por nós. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte e contribuir realmente para que o Evangelho de Jesus seja implantado, né, nesse nosso planeta Terra. Graças a Deus. E assim, irmãos, nós vamos envolvendo a nossa companheira Ricarda, que vai fazer para nós o Evangelho dessa noite. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar com todos nós. Hoje é o capítulo 9, né, do Evangelho, e o item é o 6. Então, é o capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o 6º é a afabilidade e a doçura. A benevolência, Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça a deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são dóceis, contanto que ninguém as moleste, mas que,
mordem a menor contrariedade, cuja língua doirada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora da casa, mas tiranos domésticos que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem, pelo menos, ser temidos pelo que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando, eu sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar: com mais razão, eu sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmente, é o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe, se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, aqui eu fiz umas anotações, eu vou falar para vocês, né? A mensagem é de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que residiam em Betânia, no caminho de Jerusalém a Jericó. Amavam a Jesus, recebiam sempre ele em sua casa. Lázaro é a forma grega de abreviação hebraica, Lazar, de Eleazar, que significa Deus ajuda. Foi ele o ressuscitado por Jesus, de um estado de letargia ignorado na época, tendo sido considerado morto, conforme narram Mateus, Marcos e João. O autor nos fala dessas duas virtudes pouco citadas no cotidiano dos homens, mas exaltadas por Jesus, que incentiva seus irmãos em desenvolvimento espiritual a fazê-las crescer dentro de si. A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem se pode falar facilmente, acessível. Doçura é a qualidade de quem é suave, meigo, brando. As duas se originam da benevolência, boa vontade, bondade para com alguém, que, por sua vez, é fruto do amor ao próximo. Toda pessoa que nos aparenta afável, doce, é benevolente? O fato de uma pessoa ser afável, doce, não significa que ela seja benevolente, porque vivemos numa sociedade que aprendemos, de certa maneira, por característica, desenvolver as máscaras, sobrevivência no meio social. E nesse meio, as pessoas aprendem a manejar estas máscaras. Então, quando a gente tem algum interesse de agradar alguma pessoa, tanto na área profissional, financeira, ou seja, afetiva, esses interesses são manejados de que maneira? Então, a gente vira para o outro e trata bem, dócil, afável, com qual objetivo? Conquistar aquilo que me é interessante. Desde criança, nós temos já o hábito de agirmos assim, não temos? Quando a gente queria alguma coisa do nosso pai, da nossa mãe, a gente ia com jeitinho, com docilidade, ia todo meiguinho para conseguir o que queria, não era assim? E depois, e muitas vezes, quando a gente não queria nada, até com rispidez a gente respondia. Então, todos nós costumamos agir dessa maneira ou já agimos, né? Então, a gente percebe que usar a língua, a linguagem, e usar a maneira do corpo é um aprendizado das relações sociais. Então, ensina
a gente aprende a tratar um professor com devida referência, nós aprendemos a usar a forma de agir para ser agradável a alguém. Então, são máscaras, e muitas dessas situações podemos chamar de verniz social. Às vezes, ali não tem nada de educação, e sim de hipocrisia. Mas nem toda pessoa educada é hipócrita. Faz parte do verniz social. Vamos imaginar um militar. Ele entra num quartel, ele tem que dar continência, ele tem sim, senhor, não, senhor. Então, essa situação dele, isso tudo faz parte do contexto dele, da disciplina dele. Mas algumas pessoas, elas utilizam isso para manipular os outros, para, às vezes, conseguir alguma coisa. Então, elas vão com aquelas palavras docinhas para conseguir os seus objetivos. São agradáveis, né, com as pessoas desconhecidas, e dentro, com seus familiares, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia com ela, elas são ríspidas, são grosseiras, sendo que as pessoas que estão ali com ela diário, no dia a dia, conhecem ela mais na intimidade, ela é meia grosseira, rudimentar. E a gente não pode agir assim, porque aqueles que estão mais próximos de nós, que convivem com nós, que têm tolerância conosco, dentro do nosso lar, são os que mais a gente tem que tratar bem. E as pessoas observam nisso, então, a julgar uma pessoa se ela é hipócrita ou não, a gente faz a observação da árvore e seu fruto. Logo, se a árvore ela dá bons frutos, logo ela é uma árvore boa. E vice-versa, né? Então, dessa maneira, que tipo de pessoa, que criatura é aquela? Como ela age na sua vida, no dia a dia particular? O que ela comenta dos seus amigos? Nos seus relacionamentos com aquelas pessoas que na cabeça dela ela julga inferior. Porque uma coisa é você ter a disciplina, saber que você tem que usar de educação, não é? Você entra dentro de um colégio, bom dia, boa tarde, boa noite, você tem que usar a disciplina, porque a disciplina, ela está em tudo. Ela está dentro do lar da gente, ela está no trabalho, ela está no grupo espírita que a gente frequenta, ela está em toda parte a disciplina. Então, eu usar de disciplina e educação é uma coisa, e agora eu usar de hipocrisia é outra. Então, numa casa espírita, em todo lugar, temos a disciplina, né? E muitas vezes usamos de docilidades, né, para manipular as pessoas. Às vezes as pessoas chegam para nós assim, com aquela, muito doce, muito meiga, porque às vezes elas querem nos manipular, elas querem saber alguma coisa da gente, algum segredo nosso. Então, a máscara, às vezes, aquela pessoa, se você não trata bem ela, e a máscara dela cai, ela é uma pessoa afável, e o que transforma uma pessoa afável, o ambiente dela, tanto faz se ela está num ambiente rico, num ambiente pobre, se ela é afável, ela vai continuar afável, porque nós temos as nossas conquistas, e nós não perdemos elas. Muitas pessoas falam assim, eu perdi a minha paciência. A pessoa não perdeu a paciência, ela não tem paciência, não é uma conquista dela, porque o espírito, ele não perde o que ele conquistou. Então, é uma coisa para nós refletirmos e observarmos no nosso comportamento diário, não é? Então, antes de ser afável com as pessoas, nós temos que ter respeito por elas. Tem criaturas que elas gostam da aparência.
Ela olha e o tempo todo ela vive de aparência. Então, às vezes, tem uma pessoa que a gente está vendo e a gente fala assim, poxa, aquela pessoa ela está enganando aquele grupo, não é? Mas a gente tem que ver que aquilo é o que a pessoa busca. O grupo não está sendo enganado, ele está de afinidade com aquela pessoa. Os afins se atraem. Então, não há necessidade da gente falar, de avisar, não. Tudo tem o seu tempo e tudo é esclarecido com o tempo. Então, aquele grupo estão mesmo no mesmo grau de afinidade. Às vezes, a gente perde muito tempo, energia com coisas e que o outro não quer saber. E nem precisa contar para ninguém. Quando é que a gente começa a discernir a hipocrisia? Com o tempo, a gente aprende na vida a não valorizar o outro pela aparência, não ter preconceito, aprender a ouvir. Quando ouvimos uma criatura falar, uma prece, e sentimos alguma coisa ali que não combina com a sua fala, é a vibração que irradia dela, não condiz com as suas palavras. E a gente sente isso mesmo, não sentimos? Muitas vezes a gente vê assim, ouve aquela coisa bonita, mas quando a gente chega, se aproxima, a gente sente a vibração partindo dali, porque, afinal, a gente não consegue enganar as pessoas. Nós somos o que somos, nós temos as nossas vibrações. E por mais às vezes que eu fale bonito, que eu seja um intelectual, mas às vezes aquilo não está de acordo com o que eu estou falando, porque o meu coração não está lá. Ele não está sendo verdadeiro. Ele está falando aquilo por falar, mas aquilo não está dentro dele. Então, aquelas palavras, ao contrário, perto de uma pessoa, às vezes perto de uma pessoa que não tem assim tanto, não é um intelectual, não é nem um diplomata, tem estudo, e que passa, às vezes, até trabalhando no pesado, rudimentar, né? Uma pessoa de gesto, assim, de força física, né? E aí a gente vê ele fazendo uma prece, ele é um espírito lindíssimo, sutil, com uma sabedoria, que nunca foi ao colégio, mas tem uma enorme sabedoria. Ele tem a conquista da paciência, a bondade, e, tipo assim, naquele centro lá, a casa da Dona Maria, uma pessoa anônima, onde alberga aqueles espíritos todos necessitados daquela conquista, daquela virtude que faculdade nenhuma vai ser capaz de dar. Então, a gente começa a saber agir, a observar como eu estou dando o meu bom dia. Se nele tem um sentimento, se nele tem uma verdade, que quando eu faço, uma pessoa chega para mim e ela fala assim, tudo bem com você? A gente pergunta, e ela fala não. A gente fala, mas agora, no momento eu estou correndo, eu não posso falar com você. Depois você me liga, mas a gente não dá o telefone para ela. Mas você não confia em Deus, em Jesus, não confia no seu mentor? Às vezes, a pessoa vem, nos procura, ela não quer esse tipo de acolhimento. Ela quer um acolhimento diferente, uma atenção maior. E muitas vezes a gente descarta. Eu estou correndo, eu estou com pressa. Então, esse não é o procedimento nosso. O nosso procedimento é de atender a pessoa. Nós estamos aqui reencarnados para nos doarmos, não é? E é sempre nos doarmos para a gente chegar lá em cima na pátria espiritual pulverizado de tanto doar. E a gente, muitas vezes, tudo que nos aborrece, a gente cai fora.
A gente não dá aquela atenção que a pessoa merece, e sendo a gente um espírita, a gente já está buscando uma situação diferente, um caminhar diferente. Porque no passado eu vivia do instinto, as coisas materiais. Depois, com o tempo, aquilo não basta. Eu preciso sim do material, porque eu sou um espírito encarnado. Eu preciso, eu necessito. Mas aquilo só não me basta, não preenche. Então, eu preciso dos valores morais. Eu já estou a caminho disso, porque ao passo de que eu frequento uma casa, eu tenho conhecimento da doutrina espírita, eu tenho o evangelho, que é a minha bússola. Então, eu não tenho, às vezes, tudo dentro de mim ainda, mas eu estou a caminho. Então, não podemos agir com aquele que chega a nós e a gente coloca para lá. Então, a pessoa vem com uma aflição e, para encontrar aquela palavra em mim, eu preciso amenizar ela, não é? Ajudar a pessoa a telefonar para ela mais tarde. Não, eu te dou meu telefone, que hora que eu posso ligar para você? E eu estar lá para ouvi-la, para dar atenção a ela e ver que com a minha palavra eu posso ajudar a ela. Então, a gente começa a pensar assim, estou sendo verdadeiro com o outro? Estou sendo sincera? Porque em nossos relacionamentos, ali no trabalho e tudo, muitas vezes a gente só falta se ajoelhar para aquele, né, que a gente tem interesse, aquele que vai me dar uma promoção, aquele que vai me dar alguma coisa que é do meu interesse, e o outro fica invisível para mim, porque aquele lá não tem nada a me oferecer, então ele se torna invisível. E todos nós precisamos observar esses comportamentos nossos, as nossas atitudes, porque ontem as necessidades nossas eram uma, hoje já são outras. Naquele tempo, eu precisava da força bruta, eu precisava do grito de guerra para sobreviver, para conservar o meu clã. Com a vinda do Cristo, o convite é outro. Quando Jesus fala mansidão, brandura, pacificação, é um outro apelo, um apelo de paz. O espírito caminha para necessidades materiais, semimateriais e depois morais. Se ontem eu fui rude, eu necessitava viver. Hoje é outro, o apelo é outro. Muito ainda se encontram em estado de rudeza, selvageria, com necessidade exclusivamente material. Hoje a gente não vive só para isso, nós estamos em termos de qualidades morais. Já frequentamos uma casa, temos necessidades morais, já vivemos já ouvimos falar de Jesus, já estudamos, não é? Buscamos nosso aprendizado, eu já tenho a possibilidade de conquistas morais, e a pessoa diz, eu não sou hipócrita, se eu gosto mesmo, eu sou sincera, sou autêntica, e podia até acrescentar, muitas vezes mal educada. Por quê? Essa história de você sair assim dizendo verdades para todo mundo é uma coisa desagradável, né? Enlouquecedor. Quem suporta uma pessoa dizendo verdade a todo tempo ao seu lado? Isso, às vezes, acontece pelo excesso de intimidade que a gente tem, e causa isso. A pessoa chega e vou falar a outra, a outra falou uma coisa de você. Não quero saber. Se o outro quisesse, teria vindo falar comigo. E com isso, vamos dando uma estação terminal a essa situação.
Às vezes, também somos tão corretos e acabamos desenvolvendo uma autoperfeição, uma neurose. Muita rispidez afasta. Está faltando suavizar aquela rispidez. A gente começa a pensar, que mundo eu quero viver? Eu quero um mundo que eu entre no elevador e ninguém me cumprimenta? Ou chego no trabalho e falo bom dia e ninguém me responde? Passam por mim como se eu fosse um poste? Eu quero viver num mundo de paz. Tem uma história que é bem conhecida, né? Uma empresa, ela mudou de uma cidade para outra e mudou os seus funcionários também, transferiu eles. E no caminho da estrada tinha um posto, né, de gasolina, e um funcionário parou naquele posto e perguntou ao frentista, como é essa cidade? Eu estou vindo, fui transferido da firma, tal, e eu estou vindo para essa cidade. Como é essa cidade aí? E você me fala dela. Aí o frentista fala assim, como é a cidade que você vem? Aí ele falou assim, a cidade que eu morava era horrível, as pessoas eram fofoqueiras, mentirosas, interesseiras, desumanas, não gostava muito. E aqui, então, e você não me respondeu, e como é essa daqui? Aí o frentista fala para ele, essa aqui é igual a que o senhor morava. Aí vem outro carro da mesma cidade e pergunta ao frentista, como é essa cidade que eu estou vindo morar? E o frentista pergunta, como era a cidade que o senhor morava? Era maravilhosa, tem um montão de amigos, as pessoas eram muito legais, reunimos sempre, eram fraternos. Olha, estou sofrendo por largar meus amigos. Aí ele falou, mas o senhor não me respondeu. E essa daqui? Ele falou assim, é igualzinha ao que o senhor morava. Então, na realidade, a vida, ela é um eco. Se a gente pode lembrar daquela passagem de Cristo na estrada de Damasco, em que ele vê um cachorro morto lá, uns discípulos, e os discípulos começam, ai, que cheiro mau, ai, o cachorro está assim, está assado. E Cristo fala, que belos dentes tinha esse animal. Então, o que eu estou olhando na roseira? O espinho ou a rosa? Os seus olhos, então, se os nossos olhos forem bons, o que a gente vai ver é o lado bom. Então, é outra coisa que a gente também tem que se analisar, não é? Quando a gente fala que quer viver num mundo diferente, eu tenho que começar, a minha mudança tem que partir de mim. Porque no momento que eu me modificar, de certa maneira, eu vou influenciar os meus mais próximos, meus filhos, meus netos, meus vizinhos, o meu bairro. Isso contagia o meu país, não é? Querer a paz no mundo, se eu não pratico, primeiro passo, tomar consciência da necessidade de mudar. Isso é uma janela que abre de dentro para fora. Como eu posso dizer que amo a Deus, que amo a Jesus, se não respeito as leis? Quando Jesus fala, bem-aventurados mansos, pacífico, ele fala da brandura, faz da brandura uma lei. Eu não estou fazendo esforços para cumprir essa lei. O mundo de Deus e eu de Deus no mundo. Eu reencarnei para mudar. A reencarnação é uma misericórdia divina.
me promovendo uma nova oportunidade. Se é para eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia nas outras encarnações, por que então eu reencarnar nesse planeta? Então, hoje, a gente já veio com uma outra proposta. Nós procuramos a doutrina espírita, porque a gente quer mudar. O Evangelho é a nossa bússola, é o remédio que o médico Jesus passou. O Evangelho é para ler, para reler, refletir, porque eu ainda não tenho as leis automatizadas dentro de mim, dentro do meu coração. Eu posso tê-la intelectualmente, gravada na memória, mas não significa automatizada. O sentimento. Tudo que Jesus fazia era bom. E aí eu tenho que entrar naquela situação, o orai e vigiai. O vigiai e orai. Vigiar quem? A nós mesmos. Vigiar é o nosso pensamento, vigiar a palavra que eu estou distribuindo para o outro, se eu estou passando desânimo, ou se eu estou passando ânimo, se eu estou passando uma palavra de sustentação para o outro. Não tem lei de menor esforço. Tudo tem que ter batalha de esforço. Ah, mas aquele não fez nada e conquistou. Ele fez em outras vidas. Ele já estava se preparando. E ninguém tem privilégios no mundo. Tudo tem um começo. Nós não temos como perder uma conquista. Então, não há retrocesso espiritual de conquista. Como os meus gestos revelam o meu mundo interior. Então, a forma de eu agir, ela vai revelar o que tem no meu interior. Então, nós precisamos nos observar, nos conhecermos a fundo, para buscar a nossa melhoria a todo momento. A gente tem que buscar a nossa melhoria. Não basta crer, é preciso viver aquilo que creio. Jesus vem com uma nova proposta. Para viver com Cristo, eu preciso de sentimento e coração. Eu tenho o dever de me aprimorar a todo momento. Como estão sendo os meus gestos perante os outros? Será que ainda são agressivos? Como nós nos comportamos no público, quando estamos fora das câmeras ou diante delas, da filmadora, vários amigos nos observando. E tem aquela frase também que a gente está cansada de ouvir, né? Gentileza gera gentileza. Gentileza com quem? Com todos que estão à nossa volta, não com determinado grupo. Como é que eu sou dentro de um trem, dentro de um ônibus, me dirigindo o carro, como eu me coloco, se é com gentileza ou quero ser sempre o primeirão, passar a perna no outro. Minha necessidade é maior que a sua? É assim que eu estou buscando um mundo melhor? Hoje, às vezes, a nossa voz é muito imperativa. Às vezes, o nosso olhar é bastante duro. Às vezes, eu tinha medo de olhar o olhar da minha mãe, aquele olhar de aço, parecia um lobo mau. Nós podemos ser firmes, mas não duros. Passar para o outro cobranças, exigências demais, façamos e tenhamos um olhar de indulgência para com o nosso próximo. Começamos a mudar a maneira de falar,
desenvolver também a humildade, mas aquela humildade que sabe que existe Deus, daquele que tem fé no Criador. Nada acontece sem a permissão dele. E por mais que o outro brigue, não goste da gente, nada vai acontecer sem a permissão do Pai. É igual quando Pilatos fala para Jesus: na hora da morte, você sabe que eu tenho o poder da vida e da morte sobre você? E Jesus responde: nenhum poder teria sobre mim se não fosse dado pelo alto. Então, tudo que nos acontece é com autorização, com a permissão do Pai. Se estou passando por aquilo, é porque eu tenho que passar. Então, vamos compreender, na maioria das vezes, que às vezes os outros nos veem com um olhar no futuro, outros nos veem no passado, porque ainda trazemos aquelas antipatias do nosso perispírito, ainda demonstra quem nós fomos no passado, não é? Nos nossos grupos sociais, e a gente tem que observar se nós somos agregadores, somos aquelas pessoas que gostam de agregar ou de virar as costas. Então, nós temos que observar tudo isso em nós, entrar em nenhuma conversa. Então, tem uma história que fala assim, de um casal que foi jantar, ele foi para uma reunião. Era um casal e lá haviam com a pessoa mais umas 4 mulheres. E ela sentou e tal, e ela conversando, ela tentou entrar em conversa com uma, com a outra, e nenhuma ela conseguiu desenvolver um assunto. As pessoas não permitiam ela entrar. Aí ela chegou em casa e ela falou ao marido: poxa, essa historinha é uma historinha no meio espírita. Aí ela falou assim: poxa, não consegui entrar em nenhuma conversa. O jantar inteiro eu tentava entrar e não conseguia. O marido dela disse: de repente você tem dificuldade de falar. Nossa, mas eu falo até com quem já morreu. Então, às vezes as pessoas nos excluem de certas conversas, de certos assuntos, e isso é uma coisa muito desagradável, muito triste, porque a gente ser excluído, geralmente as pessoas excluem a gente pela aparência, pela formação, pelo nível financeiro, isso dói demais na gente. Então, nós temos que ter cuidado em nossos relacionamentos sociais e devemos sempre buscar agregar, trazer aquela pessoa para junto da gente. Às vezes a pessoa quer apresentar uma outra, precisa de 1001 rodeios para enturmar aquela pessoa num grupo, porque é difícil. Então, que possamos ser agregadores e não pessoas que eliminam, porque a gente pode conversar de qualquer assunto numa festa. Me fale de qualquer coisa que eu vou ter paciência, atenção em te atender, te escutar, mas não me exclua. E isso geralmente a gente faz isso. Tem gente que até vira as costas. E isso é uma falta de educação, não só uma falta de educação, no mínimo, para falar, é um descaso com o restante do grupo. Então, hoje, quando a gente distribuir a afabilidade e a doçura, que possamos ser simpáticos, porque nós dependemos também dessa simpatia para levar as nossas vidas, né? Para melhorar o nosso caminho a seguir. Então, quando a gente lembra da figura do Mestre Jesus, com aquele olhar doce, sereno e meigo, Rabi da Galileia, é para isso que a gente está direcionando e continuar reforçando a continuar
a nossa mudança e não continuar sendo aquela personalidade truculenta, grosseira que eu já fui e que eu trago comigo. Ainda não está automatizado e estou no manual. Eu quero um mundo de paz, eu quero que seja brando, pacífico. Então, o Pai não faz essas distinções. Ele não elimina. No mundo de Deus não tem o grande, não tem o pequeno, não tem o importante, o não importante, não tem o sagrado, nenhum sagrado. Então, para suprir... Então, eu vou terminar com uma historinha aqui, que diz um sábio, ele pergunta assim, por que que as pessoas gritam tanto? Aí os discípulos deles falam assim, porque elas não estão ouvindo. Aí ele diz assim, mas elas gritam se elas estão tão perto das outras. Então ele fala assim, por que as pessoas gritam? Aí o mestre pega e não aceita a resposta deles, né? Aí ele fala assim, as pessoas gritam porque elas estão com o coração longe e distantes. Então, pode ser que a distância se torne tão grande que a gente não saiba mais o caminho de volta para aquele coração. Então, vamos observar isso e vamos, a partir de hoje, mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes e rever todos esses conceitos. Porque para chegar ao nosso Pai, a proposta dele é a brandura, a pacificação, a doçura, porque ajuda em nossa vida em tudo. Então, que assim seja, graças a Deus. Assim vamos passando para o nosso irmão responsável pelo nosso evangelho, das nossas vibrações. Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, buscar dentro de nós melhores sentimentos, melhores pensamentos, para ser colocado nessas vibrações de amor, de paz, e vamos vibrar em tranquila serenidade e confiante no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibração de amor, paz, harmonia, fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibramos para que haja paz no mundo e no Brasil e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens que se tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem a lei de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperanças e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios, para que possam se libertar das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que se persevere nos seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece a oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibração de respeito,
fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Vamos vibrar com muito amor pelos nomes dos nossos irmãos necessitados e que Deus os abençoe. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante, vamos envolver a nossa irmã Maria José, que vai fazer para nós a prece inicial. Não. Prece final, desculpa. E assim vamos passar para a prece de encerramento, pedindo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, para nos dar toda a sustentação, fortalecimento, Grupo Irmã Marisa, a nossa assistência da casa, e esses conhecimentos trazidos nesta noite, que nós possamos, como espíritos em evolução, dar sequência através dos nossos atos e aprendendo cada vez mais este evangelho, essas orientações que foi trazida nessa noite. Graças a Deus.